É, bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu, eu sou. Vocês me conhecem, eu gosto muito dessas coisas assim, de Bíblia e tal. E eu descobri com o passar do tempo que eu fui construído para fazer isso. Então eu amo estar aqui, eu amo ajudar Jesus, pesquisar, investigar, trazer as coisas de um jeito simples e de um jeito bem prático. E antes de começar, eu queria só dizer que para mim, eu imagino que para muitos de vocês também, o livro de Apocalipse, ele é muito desafiador. Ele é novo, ele é diferente, ele é estranho e eu acho que o principal assunto, o principal sentimento que traz na gente normalmente é medo. E não só um medo quando nós lemos o livro, é um medo quando nós vivemos as coisas, quando nós pensamos nas coisas do fim, e é um medo que tem na nossa cultura, e ele está muito presente nas tragédias que acontecem no dia a dia, nas catástrofes. Hoje em dia a gente vive num mundo muito, muito globalizado, muita gente conectada ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Você fica escutando de coisa que acontece em outros países, e de tsunami aqui, de guerra lá, e de bomba atômica para lá e tal. E nesse sentido eu acredito que Apocalipse pode ser um livro, na verdade, apropriado para o nosso tempo. O livro de Apocalipse, ele é sempre muito cósmico. Os profetas Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, eles são muito temporais, locais. Eles estão num contexto específico, numa época específica, tentando trabalhar de um problema. Gente, vocês estão roubando os pobres, não pode, então vamos resolver essa parada. É basicamente isso, entendeu? Eles conversam num tempo específico, num lugar específico. Apocalipse é um tema cósmico, é um assunto cósmico. O mundo está acabando e a gente precisa entender qual que é o nosso papel, o que a gente vai fazer aqui e agora. Então, nesse sentido, Apocalipse junta as ideias que você tem de histórias anteriores da Bíblia e ele procura trazer uma mensagem de esperança. É principalmente esperança que a gente está procurando aqui hoje. Não é medo, não é um código sobre como o mundo vai acabar, não é nada disso, é esperança. Então, eu vou puxar meu computador aqui para frente, mas antes eu queria que vocês dessem uma olhada na imagem que está ali. Apareceu para mim uns anos atrás, acho que foi o ano passado, no Instagram, e eu achei fantástico, porque tipo assim, não dá para ver direito, né? Bom, dá para enxergar, opa, ficou melhor, dá para enxergar alguma coisa ali? O que está acontecendo ali? Tem um dragão, sim, A gente vê dragão todo dia, não é mesmo? Então, coisa bem normal. Vamos lá, o que mais? Tem uma cruz, sim, mas tem Jesus ali, perfeito. O que mais? Tem Deus atrás da cruz, isso? Tem uma águia, uma pomba, perfeito, uma pomba, isso. E Deus está segurando a espada, e aí tem um dragão ali. Isso, e a cruz é a espada que está enfiando na cabeça da serpente, assim, esmagando a cabeça, né? Então tá bem legal, tá bem interessante. Mas ao mesmo tempo, não dá para ver direito aqui porque tá meio escuro, mas o dragão, ele tem um braço que ele tá pegando bem nos pés de onde estão os pés de Jesus, onde estão os pés da cruz. Porque essa é a promessa, esse é o cumprimento de Gênesis 3,15. Deus promete que um descendente da mulher viria e que ele derrotaria, esmagaria a cabeça da serpente. E o calcanhar dele seria ferido. Então, é a vitória mediante a morte dele. O calcanhar dele é ferido para esgotar, receber tudo que a serpente consegue fazer de horrível e terrível contra ele, e ele ainda assim vence, esmaga a cabeça da serpente, porque ela fica completamente destruída e sem armas. Jesus vence porque mesmo quando nós fizemos o pior dos nossos pecados contra ele, ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos restaurou. Então esse é o amor de Jesus que transborda, que vence na cruz em nosso favor.
E a foto está mostrando isso. A foto está com uma série de imagens unidas. Se não me engano, o nome da imagem é Ordem versus Caos. E ali embaixo tem os textos Gênesis 3:15 e Isaías 27, versículo 1. Que diz que naquele dia o Senhor dos Exércitos esmagará a cabeça do Leviatã. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas é uma série de imagens e de histórias que foram colocadas juntas em um único lugar para a gente poder considerar como elas estão relacionadas. Para a gente poder enxergar tudo acontecendo ao mesmo tempo. E enxergar a relevância, a importância do que estava acontecendo ali na cruz. Foi uma batalha épica, cósmica, que definiu o destino do universo. Ali, naquele momento, o meu destino mudou. O seu destino mudou. Agora você tem esperança. Nós não ficamos tristes como os que não têm esperança quando coisas ruins acontecem. Nós temos esperança, uma esperança viva, uma esperança de alguém que está vivo e que nos guarda e que nos protege. Ok? Apocalipse ama Isaías, gosta mais de Ezequiel, que é mais difícil dos profetas. Jesus amado Ezequiel, mas é maneiro também, eu gosto. Prefiro Isaías, né? Mas tudo bem. Mas Apocalipse gosta muito de Ezequiel e ele vai estar trabalhando sempre desse jeito. Ele vai estar trabalhando para unir imagens, para unir eventos e para colocá-los juntos e a gente considerar o que eles significam como um todo. Então, por exemplo, em Apocalipse 5, Jesus aparece como o cordeiro que foi morto. Tranquilo. Ele tem 7 chifres e 7 olhos. Isso aí eu não esperava não. Mas os 7 chifres são o símbolo da vitória perfeita dele. Um chifre para o judeu antigo era o chifre de um touro que venceu na batalha, que ganhou a briga contra outro touro. Então, por isso, era um símbolo de vitória. Um chifre era um símbolo de... Por isso, João fala, ele tem 7 chifres. E eu não quero imaginar Jesus desse jeito. Mas o que Jesus fez por mim pode ser simbolizado desse jeito. Perfeito? Estamos indo bem? A viagem na maionese ainda não começou, vocês estão bem? Vamos comigo? Tá bom. Pode passar para o próximo, por favor? Antes da gente avançar para pouco, a gente hoje vai estudar Apocalipse 7 e 8. E antes eu queria só fazer algumas considerações. Como não ler Apocalipse? Perfeito, tá ótimo. E tem a canetinha. Uau, ainda tem a canetinha aqui. Eu vou brincar um pouquinho, posso? Não, errei. Às vezes ela funciona, às vezes não. Então tá bom. Então não tá funcionando. Tá do lado? Aqui. No meio? Tá ótimo isso aqui, gente. Vamos lá. Agora eu tô ficando empolgado. Vamos lá. Como não ler Apocalipse? O livro de Apocalipse não é para você ler de um jeito para descobrir a data de quando Jesus voltar. Vai ser dia 27 de fevereiro de 2042. Anota a data. Não é para você ler Apocalipse desse jeito. Não é para você ler Apocalipse e identificar as catástrofes futuras e aí desse jeito você construir um bunker para você poder guardar mantimento e comida suficiente para aguentar o tempo, os problemas. Apocalipse não é para você ler desse jeito. Ele não está querendo te avisar para você poder guardar as coisas num bunker. Ele tem outro propósito no que ele está fazendo. Apocalipse não está querendo causar medo em você. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Tem muita catástrofe acontecendo em Apocalipse. Não é novo. Não é de agora. O vulcão Vesúvio explodiu naquele século e destruiu uma série de cidades. E vulcões estão explodindo, tem erupções vulcânicas até hoje, tem terremotos até hoje. Mas a gente precisa entender qual que é o nosso papel, o que está acontecendo nesses lugares e por onde está Deus, o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, qual é o meu papel no meio desse caos todo. Qual é o meu papel? Então, o Apocalipse não quer causar medo em você. Apocalipse também não quer causar indiferença. Porque é muito fácil a gente, como cristãos, a gente abrigou tanto
dentro das igrejas a respeito do Apocalipse, que o que aconteceu? A gente fez o seguinte: ninguém briga, Jesus volta, crente está com ele, quem não é crente está fora. É isso, resume. E é ótimo, porque é bem politicamente correto, a gente não briga, a gente evita uma série de discussões. O problema é que a gente perde a mensagem maravilhosa do livro e que a gente perde bastante de discipulado e de vida da igreja. Apocalipse está mostrando e trazendo uma relevância de vida da igreja para a gente. Não é para você ler Apocalipse querendo descobrir quem é o anticristo. Se é Nero, se é Putin, se é Hitler. Tá bom? Ok. Que silêncio, gente. Não, vocês concordam ou não? Vocês acham uma péssima ideia? Foi Napoleão, eu sabia. Tá bom. O problema não é para você descobrir qual é o meu final. Seu final já está garantido. Jesus já venceu na cruz. Seu final já está garantido. Você não precisa ficar preocupado com isso. Você precisa descobrir qual é o final das outras pessoas. Qual é o final do mundo. E isso vai definir como você vai agir a partir de agora. O propósito de Apocalipse não é causar ansiedade. Quando que essas coisas vão acontecer? E você vê a pandemia do Covid-19 e fala: é o terceiro selo. Não! Não. Calma. Respira. Tá tudo bem. Foi péssimo. É o quarto. É o quarto selo. A pandemia foi péssimo. Beleza. Bola pra frente. O que a gente pode fazer como igreja? O que a gente pode fazer como discípulos de Jesus? Que amam, que se entregam. Não é para causar desespero, na verdade é o oposto, é para causar esperança. Então, quando eu leio o Apocalipse, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar focado em missões. O coração palpitante de Apocalipse é um coração que é missionário, porque ele está mostrando o coração de Deus para os povos. A mensagem de Deus, ela sempre foi de restaurar as bênçãos do Jardim do Éden. Então, vamos colocar aqui, Gênesis 1... Vou colocar uma plantinha aqui, tá bom? Deus sempre quer restaurar... eu vou colocar uma coroa também, que é o reino de Deus aqui com os seres humanos. Okay? Ele dá autoridade para os seres humanos, para Adão e para Eva. Ele quer restaurar isso daqui. A gente pisa na bola em Gênesis 3, e em Gênesis 12 ele reassume o projeto com Abraão e com Sara. Ainda não são Abraão e Sara, mas eles são um casalzinho maravilhoso, que a gente ama eles, e que eles não pisam na bola de jeito nenhum, eles não mentem, eles não se aproveitam de escravos, eles são seres humanos perfeitos. Tá, sei. Deus nos usa apesar das nossas fraquezas. Então, ele escolhe um povo para poder abençoar todas as pessoas da terra. Esse é o coração missionário de Deus. E essa vai ser a história do povo de Israel, porque é uma história missionária. Quando que esse povo vai começar a confiar em Deus, a obedecer a Deus para poder ser bênção para as outras nações? Que é um texto que a gente vai ver hoje depois mais para frente, que é Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Se vocês me obedecerem e ouvirem a minha voz, vocês serão minha porção entre todos os povos. E vocês, por me obedecerem, por cumprirem a minha vontade, vocês vão mostrar a minha sabedoria, o meu amor para todos os povos. E todo mundo vai ficar assim: meu irmão, eu não sei de onde eles surgiram, mas eu quero ser como eles. Caraca, essa galera é diferente. Tipo, eu trabalho 7 dias na semana, eles descansam 1 e não falta nada para eles comerem? Como assim? Eles têm a sabedoria do descanso? Eles têm a sabedoria da generosidade? Eles dividem o que eles têm? Como assim? Eu quero saber mais. O propósito de Apocalipse mantém toda essa história missionária, porque essa história missionária culmina na cruz de Jesus. Ele vem fazer por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Deus mesmo vem, nos salva, nos resgata. E agora a missão de Deus é passada para Jesus. Deus manda o Filho para poder mostrar o coração do Pai, para poder perdoar, para poder resgatar, para poder salvar. Deus manda o Filho com uma missão. O Filho tem um trabalho a fazer. E no final de João, capítulo 20, ele diz assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês. A missão do Filho vira a missão da igreja. Então agora eu tenho um papel a cumprir, eu tenho um papel a desenvolver aqui no mundo. Então essa missão que Israel não cumpriu, ela caiu em Jesus e agora ela cai na igreja.
Eu sei que a igreja não é um templo, mas eu vou fazer um templo, tá bom? Beleza, uma igrejinha aqui. É bem feia, mas tudo bem, vocês me perdoam, né? Vamos lá, vamos fortinho aqui. Que a gente pode entrar na igreja. A missão de Israel não é cumprida por Israel, a missão é cumprida por Jesus e agora ela cai para a igreja, ela é entregue para a igreja. O reino foi inaugurado por Jesus na cruz. A terra ainda não é completamente do nosso Senhor. Ele já é dono de todo o universo, mas esse domínio não é efetivo. Como que a terra vai se tornar o reino do nosso Senhor Jesus? Esse é o trabalho da igreja. Oi? Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. Esse é o trabalho da igreja. É meu trabalho, é seu trabalho. Boa sorte. O Espírito vai com a gente, então tá tranquilo. Então, e esse coração missionário por todos os povos, esse coração missionário não para trazer gente para dentro, mas para que a igreja seja aquela que cumpre a missão, resgatando o mundo e trazendo o jardim do Éden, esse é o coração que Deus traz. Se a gente lê Apocalipse pensando quando que vai ser o dia que eu vou escapar daqui para poder ir para o céu, o nosso destino vai ser e eu vou me relacionar com o mundo de um jeito diferente. Eu vou me relacionar com o mundo do seguinte jeito: eu estou indo embora mesmo, eu não preciso fazer as coisas aqui, eu não preciso me importar nem mostrar compaixão para as pessoas. Eu vou fugir para o céu. Estou nem aí. E não é essa a missão que a igreja recebeu. Porque Apocalipse 20 e 21 diz que o céu desce à terra. E é o tabernáculo que Deus estabelece com todos os homens. A criação inteira agora desfruta da presença de Deus, porque a igreja foi fiel, cumpriu a sua missão e então abençoou toda a criação. E o céu desce. Então, o jeito que eu enxergo o mundo é muito diferente. Eu enxergo o mundo como um lugar bom, um lugar que está doente, um lugar que está doente e que precisa ser resgatado. Opa, vamos lá. Um lugar que está doente, está com problema, né? Igual o microfone. Era estratégico, didática, cara. Faz todo sentido. É timing ótimo, gente. Que isso, cara. Caramba. Então, eu enxergo o mundo como um lugar que está doente, que precisa ser resgatado, e que eu sou parte da solução. Eu não sou a solução. Jesus é a solução. Eu sou parte. Eu tenho um trabalho a ser feito. Eu ajudo, eu coopero. Mas eu não sou o salvador do mundo. Ok? O destino final do mundo é esse coração de Deus por todos os povos, que todas as pessoas o amem, o conheçam, o adorem. Então Deus quer que todos venham e todos voltem-se a Ele. E isso vai ser muito importante para o jeito que a gente vai enxergar Apocalipse. Se a gente vai ler as pragas e vai ficar, ufa, pelo menos não sou eu. Porque é fácil ler Apocalipse desse jeito. Tem uma catástrofe, terremoto, praga, guerra. E aí você fica assim, ufa, pelo menos eu sou crente, não sou eu. E o coração de Deus pelos inimigos? E o jeito de amar os inimigos como a nós mesmos e orar por eles? Né? O negócio de Jesus aí. Como é que tá? Então, esse coração de Deus por todos os povos, ele aparece muito em Apocalipse. Ele vai aparecer muito hoje. E se a gente perde o foco, se a gente acha que a gente está aqui só para escapar dos problemas, a gente vai tratar o livro de um jeito. A gente vai perder a beleza dele. Se a gente enxergar o livro como o livro vai me ajudar a entender o meu papel aqui no mundo, eu vou ler de outro jeito. De um jeito muito diferente. 2. Entender as tragédias e as catástrofes. Apocalipse não nega que existem tragédias e catástrofes. O problema é como elas são entendidas dentro do livro de Apocalipse. Eu não queria dar spoiler. Posso dar spoiler da próxima aula? Não sei se alguém vai falar isso. Posso? E eu vou deixar para o final.
A gente tem um monte de tragédia e catástrofe em Apocalipse 7 e 8. A gente vai ver o que acontece com as nações por causa disso. O foco de Apocalipse 3. O foco de Apocalipse é adoração. Do mesmo jeito que o livro de Salmos não chega para você e fala, olha, você vai orar assim, assim, assado. Salmos não dá uma teoria sobre como você vai orar. O livro de Salmos chega para você e fala assim, ó, eu vou orar, você me imita. O livro de Apocalipse chega para você e fala, eu vou adorar, você me imita. Apocalipse é muito litúrgico, tem uma série de músicas, de canções, e elas estão cada vez mais permeando o nosso repertório de louvor, e isso é muito bom. A gente canta ao Cordeiro, a gente canta que o Senhor é santo, 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 Ele é dono de toda a terra, os anciãos rendem as suas coroas. Isso é belo, isso é bom. A do Apocalipse está nos ensinando como adorar, e a gente precisa aprender com Apocalipse. Porque Apocalipse foi desenvolvido num contexto litúrgico da igreja. Naquela época, os profetas tinham uma função específica de pessoas na igreja que eram profetas e que eles tinham visões durante a semana ou naquele momento mesmo do culto. E eles, depois do dízimo, opa, terminou o irmãozinho que fez os dízimos, agora eu vou passar aqui para o irmão Parmênides. Ele veio lá da Galácia e ele vai fazer um momento de profeta da gente que é aqui agora. E aí ele falava a palavra profética que ele tinha para o momento. Ele foi enviado por João, pelo apóstolo João, e ele vai fazer esse momentinho aqui agora. Depois a gente vai ter um tempo de testemunho, e a gente manda as crianças depois do testemunho, tá bom? Combinado? E nesse contexto, o apóstolo João era um dos que fazia essa tarefa nas igrejas, de trazer uma palavra do Senhor, uma palavra profética para as igrejas. Então ele escreve Apocalipse de um jeito para que seja lido nas igrejas. Apocalipse 1:3 diz, feliz aquele que lê as palavras deste livro e aquele que ouve as palavras deste livro. Por quê? Porque uma pessoa lê o livro de Apocalipse e as outras ouvem. Porque naquela época tinha gente que não sabia ler nem escrever. Então uma pessoa precisava ler e o resto ouvia. Eles faziam isso muito com os evangelhos e eles faziam isso também com o livro de Apocalipse. Então a gente convidava uma pessoa, você sabe ler, então você vai ler pra gente e a gente vai escutar. Porque é ótimo ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse contexto de adoração é que surge o livro de Apocalipse, que João tem as suas visões, tanto que ele tem a visão no dia do Senhor, num domingo. Ele se encontrou no Espírito orando num domingo e Deus deu para ele uma série de visões na ilha de Patmos. Então, o livro nos convida a adorar, ele nos convida a estarmos em perseverança ao Senhor. E a quem nós estamos adorando? É uma reflexão sobre quem nós estamos adorando, porque é muito fácil adorar, não a besta, mas os sistemas do mundo que a gente cria, o poder militar, o nosso dinheiro, a economia, a nossa fama, a nossa fortuna. É muito fácil a gente adorar essas coisas. O problema do mundo continua sendo o jeito que a gente se relaciona com dinheiro, sexo e poder. Continua. Não mudou muita coisa. E a pergunta é se você vai se submeter a eles ou ao nosso Senhor Jesus Cristo, dono dos céus e da terra, que é o único que realmente nos dá vida. Apocalipse nos convida à adoração. Apocalipse, nessa adoração, nos desafia para entendermos quem é Deus. No livro de Apocalipse, você vê muito o caráter de Deus sendo desenvolvido. O Senhor, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor que fez os céus e a terra. Apocalipse desenvolve muito quem é Deus. E também o Cordeiro. Porque ele nunca se contenta em dizer que é só Deus. É o Deus e o Cordeiro. Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. O Apocalipse também desenvolve a nossa união com o Cordeiro. Jesus venceu amando o próximo como a Ele mesmo. Como que a igreja vai abençoar todos os povos? Amando o próximo como a ela mesma. Mesmo que custe a nossa vida? Ué, você está perguntando isso para Jesus? Entregou a vida? Mesmo que custe a nossa vida. Mesmo que a gente morra pelos nossos inimigos. Apocalipse 6 não quer... Apocalipse 6º ponto, isso. Apocalipse não quer nos trazer ansiedade. Apocalipse quer nos trazer urgência. Não é para você descobrir a data, é para você entender que o assunto é importante. Quem você adora é um assunto importante.
Não é um assunto para amanhã, não é um assunto para a semana que vem, para quando você tiver férias. É um assunto para hoje, para agora. Apocalipse não quer nos dar desespero, Apocalipse quer nos dar esperança. E tem uma esperança muito linda e bela que hoje a gente vai estudar em Apocalipse 7, do 9 até o 11. Ok. Pergunta, comentário, objeção, não gostei, recomeça. Ou bola pra frente? Posso começar a viajar na maionese? Posso? Então vamos embora. Primeiro lugar, os sentidos. Em Apocalipse 5, a gente... Vamos começar com Apocalipse 4. Apocalipse 4, a gente tem uma visão da sala do trono. Deus está sentado no trono, tem os 7 espíritos, e os anciãos, e os anjos, e os 4 seres viventes que representam todas as criaturas da terra. E eles adoram e cantam ao Senhor, santo, santo ao Senhor, é aquele que criou, e por meio dele todas as coisas foram criadas e existem. Isso é uma teologia, é uma adoração judaica, é uma adoração de Deus como nosso Criador. E apenas isso. Um judeu que estava ouvindo Apocalipse 4 teria concordado com todo o seu conteúdo. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. João não se contenta com isso, ele agrega Apocalipse 5. Então ele desenvolve quem é o único que é capaz de abrir os selos, o livro que está na mão do Todo-Poderoso. E aí Apocalipse faz um jogo com os nossos sentidos. João ouve... é o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Ele pode abrir o rolo. Ele pode desenrolar o rolo. E o rolo é a forma como o reino de Deus desce à terra. Ok? Não vou falar mais. Ele pode cumprir os propósitos de Deus. E ele nos ensina como que o reino de Deus vai se expandir por toda a criação. O leão, ele ouve leão e ele vê o cordeiro morto, o cordeiro que foi sacrificado. Apocalipse 7 é a mesma coisa, o mesmo jogo de palavras. Por favor, abra Apocalipse 7 que a gente vai cair dentro. E eu vou pegar minha Bíblia que está aqui. Espera aí, camisa não, livro aqui, tem Bíblia aqui. Apocalipse 7, versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Então ouvi o número dos que foram selados, 144 de todas as tribos de Israel. Perfeito. Então, ouvi o número de todos os que foram selados. Ok? Até aí tudo bem? Beleza. Apocalipse 7, versículo 9. Aí ele descreve de cada tribo, da tribo tal, 12 mil, da tribo tal, 12 mil, da tribo tal, 12 mil. E vai todo o repertório. E a gente vai lendo, quanto será? Quem vai ser selado? Quem vai ser selado? Da tribo de Judá foram 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Zacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Ok, estou cansado. Cadê essa galera? Então olhei. E diante de mim estava o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Os 144 mil são a multidão que ninguém pode contar. João colocou um atrás do outro. Do mesmo jeito que ele coloca, eu ouvi que é o leão o que venceu e eu vejo o cordeiro. Eu ouço o número 144 mil, eu vejo uma multidão que ninguém pode contar. E aí qual que é então. Qual que é a resposta certa? Jesus é o leão ou é o cordeiro? Sim! Então qual que é a resposta certa? São 144 mil ou é uma multidão? Sim! Só que esse jogo de imagens, ele é importante. João está desenvolvendo a sua teologia do Antigo Testamento. Você não vai entender Apocalipse se você não entender o Antigo Testamento. Por isso que a gente não entende Apocalipse. Eu prefiro começar com o Antigo Testamento, mas a gente foi para Apocalipse, então boa sorte para a gente, né?
Em Gênesis 12... tá ótimo. Quem são os 144 mil? Fica a pergunta. Quando são os 144 mil? Também é uma ótima pergunta. Quando que a gente vai ver essa multidão de pessoas que ninguém pode contar? De todas as tribos, nações, povos e línguas. Por que é na testa? Por que eles são selados na testa? Por que tinha que ser 144 mil? Então, basicamente, o que está acontecendo é que João está desenvolvendo a teologia dele do Antigo Testamento. A teologia dele foi profundamente formada pelo número 12. São 12 tribos de Israel. Primeiro que todo mundo, palavra, vamos lá, completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Paia. Completo em hebraico é uma palavra que tem o mesmo som da palavra Shabat. Ela tem as mesmas consoantes, que é sábado. Então toda vez que aparece o número completo, é o 7. 7 pode ser simbolizado por 3 e 4. Por isso aparece um monte de 4, aparece um monte de 3 em Apocalipse. São 7 espíritos e tudo e tal. O número 7, ele está quebrado sempre em Apocalipse com processos. São 1, 2, 3, 4 selos. Depois 1, 2, depois o selo final. Sempre funciona nesse ritmo, que ele vai crescendo a tensão, aumentando a expectativa. E esse 7 daqui, ele é formado por 3 e 4. O número 7 era muito importante para os judeus, mas o 12, que é 3 vezes 4, é o símbolo das nações, é o símbolo das tribos de Israel, dos patriarcas, representa Israel. Então por isso Jesus seleciona 12 apóstolos. Ele está formando Israel de novo. O povo de Israel foi ótimo, perfeito. Ninguém nunca pecou depois que eles fizeram uma aliança no Monte Sinai, não é mesmo? E todos foram perfeitos, maravilhosos. Não teve ninguém que se aproveitou de Batseba e matou o marido dela. Não teve ninguém que construiu um bezerro de ouro. Não teve ninguém que construiu altares e postes para azerar. Gente, Israel foi maravilhoso. Um exemplo de ser humano, de povo, de nação. Quero ser como eles. Tá, sei. Eles deram um baita problema e terminaram na Babilônia, presos, cativos lá. Daniel não gostou nem um pouquinho de ter que trabalhar para Nabucodonosor. Mas ele tinha um rei maior que Nabucodonosor. Então, ele desenvolvia, ele aplicava e ele vivia em amor, até mesmo amor aos seus inimigos. E Jesus, quando chega, ele fala, tá vendo como deu ruim? A gente terminou no exílio, vamos ter que começar as paradas de volta. 12 apóstolos. Então 12 simboliza Israel, simboliza as promessas de Deus para Israel. E o 12 são as tribos, e tem uma promessa muito importante que Deus fez para Abraão em Gênesis 12. É até o mesmo número do capítulo, que bonitinho, né? E a gente, do Gênesis 12, do 1 ao 3, por favor. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei-te famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Perfeito. De Gênesis 3 até Gênesis 11, a palavra maldição aparece 5 vezes. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, a palavra bênção aparece 5 vezes. A maldição que nós lançamos no mundo por meio do nosso pecado, Caim, Abel, o dilúvio, uma série de tragédias, o caos e a bagunça que a gente trouxe, Deus está resolvendo por meio da sua aliança com o povo de Israel, por meio da sua aliança com Abraão. E ele vai abençoar todos os povos por meio desse cara que tem dificuldade para confiar e que mente sobre a esposa. Meu Senhor amado. Mas que na hora do vamos ver, o cara arrebenta, viu? Porque ele entrega até o filho.
Esse cara vai ser o canal de bênção para todas as nações. Dele vem a descendência que é Jesus. Ele é a descendência, a semente que forma todo um povo que abençoa todas as nações, a igreja. O número 12 simboliza essa promessa de Deus para Abraão. Você vai abençoar todas as nações, em Jesus todos foram abençoados, então o povo de Jesus precisa ser um cumprimento da promessa a Abraão. Jesus cumpre a promessa a Abraão e forma a igreja precisa cumprir a promessa a Abraão. Estão comigo? O número precisa ser uma referência à promessa a Abraão. E tem um número mais judaico do que o 12? Então são 12.000 de cada tribo. Só que eu escuto uma coisa e eu vejo outra. A família de Deus não é uma família baseada na etnia, baseada na minha panelinha, baseada nos meus amigos, baseada nas pessoas da mesma cor de cabelo que eu, da mesma cor de pele, mesma língua, mesma altura. A família de Deus não é baseada nisso. Ela é baseada na minha confiança e lealdade a Jesus de Nazaré. E a grande bênção e maravilha é que os 144.000 são de todos os povos, tribos, línguas e nações. É a família multiétnica de Deus que Ele está formando, que Ele está forjando, que começa aqui e começa agora. Então, quando que a gente vai ver a multidão que ninguém pode contar? Todo mundo sabe que a gente vai ver essa galera no céu. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Todo mundo... Não no céu, desculpa. Quando o céu descer a terra. Todo mundo sabe que a gente vai ver essa galera quando o céu descer a terra. Quando o reino do nosso Senhor vier. João não viu isso. João não sabia que a América existia, que o Brasil existia. João não sabia que os brasileiros em Curitiba iam estar estudando o livro dele. O Espírito do Senhor sabia. E o Espírito do Senhor dava certeza e garantia para João de que o Evangelho chegaria a todas as nações da terra. Então João não tem nenhum problema de falar antes da última trombeta, antes do último selo, que ele já está vendo o futuro da igreja. Um momento onde todas as tribos, todos os povos, todas as línguas e nações vão adorar o nosso Senhor. E eu tenho ótimas e maravilhosas notícias para você. Começa aqui, começa agora. Antigamente, o cristianismo era uma religião de europeus, brancos, loiros, que iam pelo mundo evangelizando. Isso é muito comum a gente pensar no século 1800 e tal, né? Século XIX. Hoje em dia, o Brasil tem tantos cristãos. A África tem tantos cristãos. São 85 milhões de cristãos na China. É o mesmo número de cristãos nos Estados Unidos. É o mesmo número. O evangelho está crescendo em países como o Irã, entre os persas. A gente precisa fazer um trabalho entre os azeris. Na Indonésia tem gente orando pelos muçulmanos. Eles têm umas torres de oração 24 horas que oram incessantemente para que Deus alcance os muçulmanos. Mas num país muçulmano, que é a Indonésia, ele já tem 100 torres que nunca param de orar. E clamam constantemente ao Senhor com ofertas, dizendo: Senhor, salva todos os povos, salva o nosso povo. Nunca teve tanta gente adorando ao Cordeiro. Nunca teve tantas pessoas louvando o nome do nosso Senhor neste dia, hoje, aqui e agora, num domingo. No mundo todo tem cristãos hoje se reunindo. Tem cristãos que já começaram na Austrália, eles começaram antes que a gente está fechando a cota, né? Domingo à noite pra gente já, a galera já foi dormir. No mundo inteiro, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo foi louvado, foi adorado.
Começa aqui, começa agora. E João, por fé, sabia que isso iria acontecer. E hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. É a melhor profecia que podia se cumprir nos nossos tempos, né? Vamos e venhamos. É maravilhoso saber que o cristianismo não é uma fé que está morrendo. É uma fé que cresce a cada dia, que encanta as pessoas. Tem muita gente se convertendo ao Islã porque o pessoal gosta do jeito que o Islã pensa. As pessoas se convertem ao cristianismo, os muçulmanos se convertem ao cristianismo porque eles têm sonhos com Jesus. E eles se encontram com cristãos que estão naqueles lugares. Jesus sempre usa a sua igreja para alcançar os outros. Jesus sempre usa o seu corpo para alcançar os perdidos. Então, meu papel não é ficar de mãos cruzadas, abanando, esperando o dia que os 144 mil, a multidão que não pode ser contada, vai aparecer. O meu trabalho é agregar gente para essa multidão. E eles estão sendo agregados aqui e agora. E como é bom saber disso. Então eu vou fazer a minha parte. Amando, honrando, orando pelas pessoas que precisam de Jesus. Enquanto a última trombeta não toca, enquanto o último selo não é aberto, enquanto os céus não descem à terra, eu tenho muito trabalho para fazer. E você também. E a boa notícia é que esse trabalho já está sendo feito. Estamos em ombros de gigantes. As pessoas que vieram antes de nós já fizeram um trabalho impressionante e espetacular. E cabe a gente passar o bastão para as próximas gerações, e honrar o Cordeiro. Quanto tempo que eu tenho? Eita, mas caramba, vamos embora. Foi basicamente isso daqui que a gente conversou, tá bom? Gênesis 12, Êxodo 19, Efésios 2, Gálatas 3, 28. Pode anotar os textinhos ali. Efésios 2, do 1 ao 11, muito maneiro, muito bacaninha. Do 1 ao 10, desculpa. E depois do 11 ao 22. Por graça vocês são salvos por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie, pois vocês são criados em Deus para boas obras. Eu não sou salvo por boas obras, eu sou salvo para trabalhar, para fazer boas obras e para trabalhar para o meu Senhor. Eu não trabalho para o meu Senhor só por meio do evangelismo. Eu conquisto o lugar de fala por meio do meu testemunho. Sendo generoso, amando as pessoas, entregando, criando arte, construindo arte bela e boa para o mundo. Aí o mundo vai falar, caraca, esses cristãos realmente fazem as coisas bem feitas. Vou ouvir o que eles têm para dizer. E aí as pessoas ficam encantadas com Jesus de Nazaré. O que impactou o mundo romano era o jeito que os cristãos cuidavam dos doentes. E acolhiam e levavam para suas casas. Ao invés de fugirem da praga, os cristãos corriam em direção a ela. E os cristãos, todo mundo ficava impressionado porque quem ficava saudável de novo, virava cristão. Porque, poxa, os caras cuidaram de mim, eu quero descobrir mais sobre isso. E os outros que ficavam enxergando isso falavam, Jesus não, né? Mas, uau! Caraca, quero ser como eles. E a fé impactou e mudou o Império Romano. E hoje a gente tem o mesmo desafio de amar o próximo como a nós mesmos e de trabalhar pelos outros. Quando vocês lerem Apocalipse 7, Apocalipse 8, tem uma série de coisas que acontecem. Trovões, relâmpagos, guerra, praga, peste. O final em Apocalipse 9 diz o seguinte. O final do capítulo 9. Apocalipse 9, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por causa dessas pragas, nem assim se arrependeu, não se arrependeu das obras das suas mãos. Não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O caos, a catástrofe, as calamidades, as pragas, as guerras, as bombas,
Fome, nada. Esses problemas são causados pelo nosso pecado, pela nossa rebelião contra Deus, e eles não mudam o coração das pessoas. As pessoas não se arrependem. Apocalipse diz que eles não se arrependeram. Eu continuo com um problema. E qual é o coração de Deus pelos povos? É um coração de amor, é um coração missionário. Deus quer alcançar todos os povos. Ele quer que todos ouçam a boa. Então ele vai mudar de estratégia. Ao invés de usar as pragas, ele vai usar a igreja. Vão ter destruições, calamidades, porque o nosso pecado vai atingir a criação e vai gerar destruição. E no meio de tudo isso, a igreja precisa ser constantemente uma voz profética que ama e que se entrega pelos seus inimigos, que vive o estilo de vida de Jesus. É assim que as pessoas aprendem e se arrependem. Os muçulmanos viram muitas coisas, muitas guerras. Viram muitas cruzadas. E ficaram muito quebrados com o relacionamento com os cristãos. Eles se convertem quando têm sonhos com Jesus e veem o amor de Jesus demonstrado a eles por meio da vida da igreja. Por meio da compaixão. Eles não se arrependem por causa de pragas, guerras. Eles se arrependem porque eles entenderam o amor de Jesus em carne e osso, demonstrado na igreja. Então, eu tenho um trabalho a fazer, demonstrar o amor de Jesus a quem quer que seja, em tempo e fora de tempo. Tá, para fechar. Apocalipse tem a visão, e em Apocalipse 14, os 144 mil vão aparecer de novo. Eles ficam em cima do Monte Sião, ou seja, Jerusalém, e eles têm suas vestes puras, e eles todos são virgens. Ué, como assim? Não pode casar? Virgem de igreja. Eita, nós. Não é isso que o Apocalipse está querendo dizer. O Apocalipse está usando a virgindade como um símbolo de pureza. São pessoas que não se contaminaram. Tanto que ele explica depois. São aqueles que não se contaminaram e neles não se achou impureza. João tem uma visão muito otimista da igreja. Muito mais otimista do que você e eu teríamos normalmente. E por mais, ele sabe muito bem como é ter problemas dentro da igreja. Ele viu problemas entre os apóstolos, ele viu brigas entre os apóstolos, ele viu muitos problemas na igreja. Ele sabe como a igreja funciona. E ele ainda assim tem uma visão otimista do que o Espírito pode fazer na igreja. Ele sabe que as asas da igreja estão quebradas, mas por meio do Espírito a igreja voa. E isso lhe basta. Confiança no Espírito, não na capacidade das pessoas, no Espírito, muda completamente o jeito que ele enxerga a igreja. Ele enxerga com otimismo e com amor. Tanto que ele sabe que naquele dia vai aparecer a multidão de que ninguém pode contar, de todos os tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Porque Deus ama o mundo. Quando o anjo explica para João a visão, esses são os versículos que ele diz. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá nem o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro, isso aqui é muito legal, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima.
A vitória bem desenvolvida pela igreja é bem recompensada pela participação no reino de Cristo. E então vem Apocalipse 8 com as trombetas, eles começam, as pessoas não se arrependem. O chamado da igreja continua o mesmo. Amar as pessoas, porque eu tenho certeza de que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda dor, todo trabalho, todo dia, toda noite passada em vela, orando pelas pessoas que não conhecem a Jesus, vale a pena. Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Ele não enxuga dos nossos olhos toda lágrima porque você não conseguiu o seu carro que você queria. Apocalipse tem a ver com a missão de Deus, não com o seu sucesso. Ele ama você e Ele não quer você passando frio na chuva. Eu sei disso. Mas a missão dele é maior. Os propósitos dele são maiores. A missão dele importa tudo. Ok? Vamos orar para terminar? Alguma pergunta, alguma objeção? Foi muito bom. Deus abençoe, Deus é bom. Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é aquele que nos salvou, o Senhor nos salvou na cruz, derrotou o nosso pecado por meio do perdão. E queremos viver e aplicar esse amor, essa graça, esse perdão todos os dias para as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a amarmos os nossos inimigos como a nós mesmos. Ajuda-nos a termos compaixão. Ajuda-nos a entregarmos as nossas vidas pelas outras pessoas. Custe o que custar, queremos participar do Teu reino, Senhor Jesus. Queremos ser agentes de bem que trazem bênção, salvação e esperança. Queremos ter a mesma visão da igreja que João tinha, uma visão otimista, não por causa da força da igreja, mas por causa da força e do poder do Teu Espírito. Bendito seja o Teu nome para todo o sempre. Usa as nossas vidas e abençoa o culto que nós teremos agora. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Louvado seja o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos nesta noite. Amém. Deus abençoe muito vocês.